Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. E é com muito prazer que nós, das Soluções de Domínio da Thomson Reuters, recebemos vocês aqui conectados hoje, nessa quarta-feira, para mais um tema aí bem importante e relevante aí para o dia a dia do escritório contábil. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, sou especialista em eventos aqui das Soluções de Domínio da Thomson Reuters. Eu já estou aqui na empresa há 23 anos, vai fazer 23 anos agora, no final do ano, mas já conta como 23 anos, né? E, novamente, agradeço a participação de vocês aí, por estarem aqui com a gente nesse nosso encontro, como eu já falei no início, que nós vamos falar hoje sobre como automatizar as rotinas do departamento pessoal do seu escritório. Para fazer essa apresentação de hoje está conosco aqui o Matheus, a Sabrina, o Luiz. Depois eu vou passar para eles se apresentarem melhor, né? O Matheus, ele é especialista, né, em experiência do cliente. A Sabrina é especialista de produto da Folha. E o nosso convidado especial de hoje é o Luiz Paulo, né? Luiz Paulo, muito obrigada aí pelo aceitar nosso convite para estar aqui hoje com a gente. Então, o Luiz Paulo é nosso cliente, ele é sócio e administrador da empresa RR Consultoria. Mas antes de eu passar para ele, eu vou botar aqui na tela novamente. Ontem eu já fiz isso, a gente já vem fazendo essa divulgação do nosso desconto especial em todos os eventos, em todos os webinars. Então, está aí na tela de vocês o QR Code. É só ler, preencher o formulário. Você que está interessado em adquirir algum módulo específico aqui das Soluções Domínio, ou você que não é cliente, que está aqui conosco hoje também, queira ser nosso cliente, contratando um dos 3 pacotes, né, que a gente tem hoje, que é o Start, nós temos o Domínio Plus, o Domínio Premium, né? Fique à vontade, preencha o formulário, que nós entraremos em contato com vocês, tá? Para verificar realmente a real necessidade de vocês e passar esse desconto especial. Agora eu vou passar então para o Luiz Paulo, para fazer a apresentação dele melhor, né? Que aqui eu dei uma apresentação, falei um pouco superficial do que ele é hoje, e depois a gente começa aí também fazer a nossa apresentação aí de como automatizar as rotinas do departamento pessoal. Luiz Paulo, muito obrigada, seja bem-vindo. Silvânia, muito obrigado pelo convite, né? Uma boa tarde a todos. A gente trabalha no escritório de contabilidade, a Domínio como nossa solução aí de software contábil, a gente está desde 2007, né? Então fazem aí ao longo de 16 anos na ferramenta, né? Trabalhando. Eu sou responsável pela operacionalização de toda a parte de folha de pagamento e previdência social, né? Então a gente já trabalha há bastante tempo aí com essa rotina automática, né? Que é o principal tema que a gente vai falar hoje aí nesse webinar, né? E estarei à disposição aí para auxiliar no que for necessário na nossa experiência aqui do dia a dia. Obrigada, Luiz Paulo. Sabrina? Boa tarde a todos. Então, eu sou especialista de produto na Folha. Já faz 10 anos que eu trabalho aqui na gerência de produto. Sou formada em ciências contábeis, tenho pós-graduação em recursos humanos e rotinas e cálculos trabalhistas. E é isso, eu estou aqui para auxiliar vocês no que for necessário hoje. Matheus? Então tá, boa tarde pessoal, né? Eu sou o Matheus, sou especialista na área de experiência do cliente aqui da Domínio, né? Nós trabalhamos hoje em parceria praticamente com todas as áreas da empresa, né? Atuando, avaliando muita jornada, e a gente está cada vez mais próximo dos times de produto, né? Esses times, o time que a Sabrina trabalha principalmente, tá? Então hoje nosso objetivo é apresentar novamente as rotinas automáticas, né? Esse não é o primeiro evento de rotina automática que a gente faz, mas a gente gostaria de apresentar para vocês uma novidade nas rotinas automáticas, principalmente no que diz respeito ao e-social, que era uma demanda muito solicitada, né, por todos os nossos clientes, e a gente deve ter em breve aí, em pouquíssimo tempo, a automatização completa da folha, né? A gente caminha a passos largos aí para o FGTS Digital. O FGTS Digital é a nossa grande esperança de desapego da CEFIP, desapego de todo aquele processo, né, que o Luiz depois vai falar para a gente há quanto tempo ele faz CEFIP
com chave PRI, com certificado digital, com tudo mais, e a gente deve avançar muito aí, principalmente a partir de janeiro, tendo o FGTS digital, e aí sim a gente tem um processo completo e principalmente por dentro do nosso sistema, né? Então, a nossa grande esperança, né, é o FGTS digital para que a gente tenha esse processo, essa jornada de folha de pagamento completa, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, basicamente, o cadastro da nossa jornada. Quero mostrar para vocês, principalmente, que é possível hoje a gente ter um processo com pouquíssimos cliques que vai do cálculo da folha à publicação do documento para o seu cliente e agora também o envio do e-social, né? O envio dos eventos periódicos do e-social, que era uma rotina que a gente não tinha, e nós conseguimos implementar a partir da última versão. Então, nós temos já a cadeia quase completa, né? Nós implementamos também a emissão do DARF da DCTF Web, né, através de rotina automática. Então, hoje é possível calcular a folha, fazer as conferências, publicar para o cliente, enviar o e-social e emitir a guia da DCTF Web com 2, 3 cliques, né? Então, assim, para a gente é um passo muito grande, né? E a gente fica aí na expectativa de avançar nisso, tanto com as rescisões que a gente deve fazer a partir já do próximo mês, também um processo de rotina completo, e também com o FGTS digital, tá? Qual é o nosso grande objetivo aqui, falando de rotina automática, né? Assim, gente, a gente sabe que, principalmente, e eu acho que o Luiz aí pode falar até um pouquinho mais, Luiz, nessa minha introdução, que é com relação ao tempo que se ganha usando as rotinas automáticas, né? A gente sabe que os escritórios hoje, eles têm cada vez menos tempo para ficar operando, né? Hoje, o cliente do escritório, ele está muito mais exigente com o contador, né? Ele não quer um contador despachante, o cara que fica emitindo guia, importando nota. Não, ele quer tempo, ele quer atenção, né? Então, acho que o Luiz pode comentar um pouquinho, Luiz, como funciona aí na RR e como vocês fazem a gestão disso. Talvez tenha um processo aí para a gente entender também. Matheus, perfeito. A gente tem algumas modalidades que a gente trabalha com rotinas automáticas, tá? Até por causa de perfil de cliente. Então, a gente tem um modelo que a gente trabalha que é, primeiro, aquele cliente que só tem o Prolabore, não tem funcionários, não tem nada. Então, ele tem uma informação bem estática, né? Que é aquele valor do Prolabore mensal. Esse cliente, a gente faz hoje ele do início ao fim na rotina automática, tá? Então, a gente roda em lote aqui aproximadamente 160 empresas hoje, só de folha de Prolabore, tá? E como que a gente faz esse processo? Basicamente, é o cálculo da folha, a geração dos relatórios, ele faz a integração, aí a gente já usa o Gesta, né, o Onvio Processos aí, a gente faz a integração no Onvio, e o que a gente faz? Aí a gente faz uma alçada dentro do próprio Onvio Processos, que é uma alçada de autorização, para garantir que todos os documentos gerados estão em conformidades e vão ser enviados para o cliente. Mas isso, em termos operacionais, a gente é muito rápido, tá? Então, a gente não... Você não precisa, vamos dizer, um profissional dedicado aí. Se você fosse fazer uma folha individualmente aí de Prolabore, demoraria um dia todo para fazer. Isso daí te deixa rodando a rotina, programa, e ela faz todo esse processo automaticamente, tá? Inclusive, a gente já testou aí o e-social, funcionou perfeitamente, né? Então, ele já faz o envio, então está funcionando perfeito esse processo. Um outro processo que a gente faz, até, Matheus, o que a gente faz? Tem clientes maiores, né? Então, que a gente, muitas vezes, o DP tem aquela questão, ele faz o cálculo da folha, faz a conferência, e uma das maneiras que a gente encontrou é automatizar os relatórios. Então, a gente criou uma série de relatórios dentro da rotina automática, né? E a gente vai lá, muitas vezes, eu já tenho 10 clientes fechados, eu seleciono os 10 clientes e mando gerar. Então, gera todos os relatórios automaticamente. E como a gente usa o Gesta, eu já faço a integração com o Gesta e o reconhecimento dos documentos, né? Então, a gente ganha muita performance nesse processo, tá? E tem as outras empresas que a gente efetivamente também faz a folha e faz o cálculo e gera relatório também. Perfeito. Então, ajuda no dia a dia, assim, é um aumento de performance enorme, né? No total, vocês geram, então, através de um processo só, 160 empresas. 160 empresas, que são as empresas de Prolabore, né? Aí eu tenho as outras empresas de folha, que essa demanda sempre uma conferência um pouco maior, né? Então, os nossos analistas que fazem esse processo, eles têm que fazer uma conferência um pouco melhor nesse processo, né? Mas aí a gente tem algumas alçadas
que a gente trabalha com Gesta, então a gente trabalha no Gesta para a Folha como fluxo, né? Fluxo de atividades. Fluxo de Então, atividades, né? Exatamente. Então, ele aprova a folha, a aprovação da folha, a gente faz a aprovação, ele abre um fluxo para a gente validar e social, então a gente faz alguns fluxos para também... E não correr o risco de mandar um documento para o cliente questionar se tem alguma coisa errada, então a gente tem sempre uma alçada para aprovar esses documentos também, né? Perfeito. E, Luiz, quanto tempo leva, em média, para finalizar todo esse processo das 160 empresas aí que vocês fazem já direto no... Olha, na verdade, a gente põe para rodar esse processo aqui, então ele gera lá uma seleção. Automaticamente, quando você faz, antes a gente não tinha o e-social, tá? Então, o que a gente colocava para rodar aqui? E importante, a gente usa o domínio web, tá? Funciona normalmente no domínio web, ele salva os arquivos todos na pasta local, né? Então funciona, porque algumas pessoas falam, mas eu uso o domínio web. Pô, não tem diferença nenhuma, funciona perfeitamente. Sim, sim. Tá? Esse processo, em geral, 160 empresas, a gente finalizar esse processo todo, a gente está falando de cerca de 60 minutos, 1 hora aí, né? Que é gerar os processos, é muito rápido. Tá? Então, esse processo funciona super bem. É bem o objetivo do que a gente quer mostrar aqui, né, pessoal, talvez, né, Luiz? Essa questão dessa rapidez, né, de ser um processo. Claro que a gente sabe que quando a gente fala de folha de pagamento, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Existem as questões de conferência, né? A gente orienta, inclusive. Claro que aqui a gente vai mostrar um processo rápido, mas o cliente ele pode ter N rotinas, né? Ele pode ter uma rotina de cálculo, ele pode ter depois uma rotina só de envio do relatório, ele pode ter uma rotina só do envio do e-social, que daí ele vai fazendo os cheques, né? Acho que a maneira de trabalhar, acho que cada um vai adaptar, mas o que a gente gostaria de falar, e sempre que a gente fala de rotina automática, é muito importante que a gente fale que é um item que a gente tem há muito tempo no sistema, e sempre que a gente faz eventos desses, surgem várias perguntas, né, sobre como é a rotina. Então, assim, é um processo que a gente já tem há muito tempo, e o que a gente faz aqui é tornar ele cada vez mais conhecido, né? O nosso objetivo aqui é dar bastante publicidade para a rotina, porque a gente tem a certeza que a rotina, quando bem executada, ela faz com que a gente ganhe muito tempo, né? A gente teve um outro evento há uns 2 meses que a gente trouxe o Renato, que é sócio do Luiz, e que ele usa a rotina automática de maneira completa na escrita fiscal, né? Então, faz a importação da nota pela API, faz apuração, faz conferência no relatório. Então, assim, é um processo que dá muita produtividade justamente porque a gente sabe que o perfil dos clientes, dos nossos clientes, ele vai ficar cada vez mais exigente, né? Ele vai querer o contador por mais tempo, ele vai querer ter aquele contador consultor, né? Então, a gente toma muito cuidado com isso para avançar cada vez mais nessas questões de rotina automática, né? Acho que de domínio web também é bem importante a gente comentar. Às vezes tem alguma confusão com relação ao domínio web. A única diferença do domínio web para o local é que o domínio web ele tem um tempo de desconexão, né? Então, assim, se eu ficar 2 horas sem dar nenhum um clique ali, em 2 horas ele vai desconectar e aí a rotina não roda. Então, é muito importante colocar sempre a configuração do horário da rotina, se ela for agendada, né, para rodar em menos de 2 horas ali do último clique, né? Então, talvez essa seja a única diferença mais considerável, né? Mas de resto ela funciona igual, publica igual, roda todos os processos que a gente roda normalmente no local, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e aí vamos ver se vocês já estão visualizando. Deixa eu selecionar aqui. Está visualizando, sim, Matheus. Deixa eu só selecionar aqui. Então, vocês estão vendo o sistema? Agora estão vendo o sistema? Sim, está aparecendo o sistema. Perfeito. Sim. Então tá, gente. Basicamente, vou fazer uma amostra muito rápida aqui, tá? A rotina automática ela tem 2 passos principais, tá? O primeiro é a configuração da rotina, aqui no menu arquivo, rotinas automáticas, tá? Então, eu tenho uma rotina aqui só para cálculo de folha. Vocês podem ter N rotinas, podem ter milhares de rotinas cadastradas aqui, tá? Então, eu posso ter uma rotina só para cálculo, eu posso ter uma rotina só para emissão dos relatórios, né? Eu posso ter uma rotina só para emissão das guias, e aqui a gente tem as guias da DCTF Web, né? Que são as guias que a gente usa mais. A gente vai tirar o GPS aqui, né, Sabrina? Temos que tirar aqui essas opções, já que a gente não tem mais a emissão.
Aqui eu posso ter uma rotina só para salvar os arquivos em PDF em determinado lugar. Aqui a grande novidade que a gente tem, né, que é com relação à geração dos eventos periódicos do e-social. Nós temos um processo, os nossos processos de e-social, praticamente eles são todo automatizados, né? Nós temos lá na admissão, no envio das cargas iniciais, tudo é muito automatizado. Só faltava automatizar mesmo os eventos periódicos, tá? Então agora a gente tem a possibilidade de gerar o evento da remuneração, né? O evento de pagamento, os itens de comercialização rural também, que a gente teve uma alteração significativa agora para o evento 1260, e depois a gente pode ter uma rotina só para o fechamento, né? E aí a gente tem as mesmas opções que a gente tem lá na tela, e eu posso, além de fazer o evento de fechamento, eu posso já transmitir a minha DCTF Web, tá? Tudo isso com um clique, né, com uma configuração única. Então, assim, percebam, né, que a gente tem várias etapas, a gente pode fazer tudo numa rotina só, ou de acordo com o fluxo de trabalho, eu posso fazer isso em várias rotinas agendadas, tá? Depois eu vou mostrar o agendamento para vocês. Aqui a nossa tela, a nossa guia do atendimento, é onde eu posso publicar. Então, os relatórios que eu defini aqui nessa guia relatórios, eu posso, inclusive, publicar para o meu cliente. Tá? Então, a definição da publicação é feita toda na guia atendimento. Eu posso publicar o documento para o meu cliente, para o empregado do meu cliente, através do portal do empregado, né? Então, a empresa ela pode contratar o portal do empregado e aqui o escritório já pode definir o envio no ato. Aqui ele pode ter uma rotina, inclusive, só para isso, né? Depois que o cliente conferiu a folha, deu ok, ele fala, ó, pode enviar tudo lá via portal do empregado. Posso mandar também o comprovante de rendimento, tá? Houve processos, aquilo que o Luiz falou, tá? Se já tem os processos, já tem as atividades e as tarefas definidas, eu posso fazer a baixa delas e a conferência tudo através dessa guia, tá? E aqui, na guia pagamentos, a gente tem hoje uma integração com a Conta Azul, né? A gente tem uma API com o sistema da Conta Azul, então eu posso também, inclusive, criar uma rotina para enviar o contas a pagar da folha lá para o RP da Conta Azul, tá? Então, também nós temos esse processo que a gente faz via rotina automática, tá? Então, basicamente, quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Eu vou executar uma rotina de folha, tá? Cálculo mensal, definir aqui a competência. Eu posso definir se eu quero, inclusive, calcular o adiantamento de 13º e qual o percentual, tá? Nesse caso, não vou fazer. Eu posso definir também a emissão do recibo, tá? Ele salva um recibo onde eu defini. E aqui, depois que eu faço essa configuração, eu só clico no botão gravar, tá? Aqui eu deixei marcado 299, mas ele pede para que seja sempre uma rotina sozinho, porque ele entende que o fechamento tem que se dar depois de uma série de validações, né? Tanto das validações da folha, quanto dos eventos de remuneração e dos eventos de pagamento, tá? Então, aqui eu gravei a minha rotina, eu tenho a minha rotina configurada do jeito que eu quis. Eu posso vir aqui no menu Processos, Rotinas Automáticas, e aqui eu tenho tanto uma rotina para cálculo, quanto uma rotina para publicação, tá? Eu defini aqui no meu escopo de trabalho que primeiro eu quero calcular a folha, quero conferir e gerar os relatórios, e depois que eu der o meu ok dentro do meu fluxo de tarefas, eu faço a publicação para o meu cliente, tá? Então, aqui na rotina de cálculo, eu vou mostrar a edição de como funciona, tá? Então, basicamente, vocês têm a guia executar, que é, dentro do quadro agendamento, eu defino se eu quero fazer essa rotina mensalmente, e aí eu defino um dia e defino uma competência, e a partir dessa competência, desse dia e dessa hora, ele vai todo mês, nesse mesmo dia, nessa mesma hora, executar essa rotina que eu agendei, tá? Eu posso ter uma agenda anual, tá? A gente fez isso aqui principalmente por conta do comprovante de rendimento, tá? Que a gente tinha uns pedidos, né? O cliente tem um processo lá em fevereiro, depois de enviar a DIRF, de automaticamente, por obrigação de lei, enviar o comprovante de rendimento para os empregados, né? Então, nós criamos uma rotina para que o cliente pudesse, inclusive, fazer isso através da rotina automática, fazer um disparo único e não fazer empresa por empresa, processo por processo, que a gente sabe que isso é bem demorado, tá? Eu posso ter uma rotina única que eu execute numa data que eu escolho aqui, então eu quero executar. Eu vou botar essa rotina aqui que eu configurei para executar às 16h22, tá? E aí eu quero gerar os relatórios individualizados por empresa. Eu clico no botão gravar
E, ó, como deu a hora, ela já executou, ela começou a executar a rotina sozinha. Eu não dei nenhum clique, tá? Então, como ela está na data aqui, ela vai pegar essa data, vai rodar o cálculo e vai apresentar para mim os relatórios, tá? Feito isso, né, a gente orienta o fluxo de que seja feito um fluxo de conferência para que depois disso, né, seja publicado, seja enviado ao social, seja gerada a DARF da CTF Web, né, que é o documento final ali que fecha a folha, né? Então a gente gosta de sempre orientar dessa maneira, tá? Então eu fiz o cálculo da folha, percebam que ele foi para a fase de emissão da rotina, tá? Então ele já abriu o recibo aqui embaixo, ó. Vamos ver se ele vai só finalizar. E está emitindo a folha do óbvio, tá? Ó, eu tinha selecionado o empregado e ele já fez o cálculo. Opa. E aí ele prepara depois um relatório indicando qual rotina que deu erro, qual rotina que não deu. Eu botei para emitir extrato, então vocês percebam aqui que ele abriu todos os relatórios que eu previamente selecionei na rotina, ele já pegou e executou. E eu já recebi uma notificação aqui no meu celular dizendo que eu já tive documentos publicados. Então, nessa rotina não tinha que ter, mas como eu já tinha pré-configurado, ele já foi junto à publicação, tá? Então, aqui eu tenho todo o resumo, né, o extrato, tudo aquilo que eu pedi para ele, tem o recibo do pagamento, e aqui eu posso executar a publicação do meu recibo, tá? Eu vou abrir aqui de novo para mostrar para vocês que eu tenho outras guias aqui. Eu posso fazer isso por empresa, posso fazer por um grupo de empresas, tá? Se eu escolher a empresa, eu posso fazer para um grupo de empregados. Eu não quero fazer essa publicação para todo mundo. Quero fazer só para o empregado X. Então, assim, vocês conseguem fazer um filtro por empresa e depois de fazerem um filtro por empresa, conseguem, inclusive, fazer um filtro por empregado. Caso seja a necessidade de vocês, vocês podem, inclusive, gravar esses filtros, tá? E aqui no final, um aviso eu posso configurar também, né? Eu posso receber um aviso por e-mail me indicando se a rotina foi concluída com sucesso ou se ela não foi concluída com sucesso. Vocês recebem um relatório por e-mail indicando que na empresa tal, o cálculo não foi finalizado por tal situação. Então, a gente explica o porquê a gente não finalizou a rotina ou, senão, a gente manda um e-mail confirmando a conclusão da rotina, tá? Então, configurem nessa tela também, caso vocês queiram receber, tá? Então, assim, Oi, pode falar? Alguém falou alguma coisa? Não? Matheus, até um adendo aí para o pessoal, né, que utiliza rotinas, né? Eles podem formatar os relatórios da maneira que eles quiserem, né? Porque muitas vezes a empresa pode criar um relatório por ordem de nome, destacar linhas, por departamento, ele consegue fazer todo esse parâmetro aí dentro, né? Porque às vezes o pessoal... Isso. E um ponto que eu sempre ressalto bem importante aí é a questão da data de pagamento no parâmetro estar bem lá, quando ele parametriza a empresa, está correto, né? Principalmente hoje, por causa que a gente tem a questão do imposto de renda aí, né, que está subindo via o E-Social já, né? Sim. Então, sempre importante que esteja lá correto, se é dentro do mês, se é no mês seguinte, para o sistema fazer o cálculo efetivamente correto aí do imposto de renda, né? Perfeito. Isso. Aqui a gente vamos partir de uma ideia que estava tudo configurado, tudo Exatamente, conferido. não é uma dica, né, para o pessoal. Esse item que o Luiz falou é bem importante, né? A gente teve uma alteração bem significativa do ponto de vista de imposto de renda agora, né? O imposto de renda subiu com a social, ele está indo já com a guia, né? É uma guia única já, então, assim, bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho os dados, tá? Eu posso publicar o documento, eu vou publicar o recibo lá para o meu empregado, tá? Eu vou editar aqui novamente, tá? E vou pedir para que ele faça isso agora para mim, tá? Eu posso também, pessoal, posso não agendar, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu posso não agendar a rotina e posso chegar nela aqui numa rotina que não está agendada e clicar no botão executar. Ele executa a rotina na hora, tá? Ele não precisa de um agendamento prévio. Então, a gente já conversou com vários clientes que gostam, inclusive, de utilizar assim, tá? Eles têm uma lista enorme e aí eles vão ali, posso fazer isso aqui? Posso fazer essa rotina, essa emissão de relatório? Pode. Ele vai ali e executa, tá? A gente mostra
a de data e hora, porque, de fato, é a automatização que a gente gostaria de mostrar. Mas tem várias maneiras de fazer a rotina, tá? Eu vou clicar aqui no botão executar, ele vai emitir o recibo e vai fazer a publicação lá para o meu empregado, tá? Eu vou abrir o portal do cliente lá na visão cliente do escritório, tá? Para mostrar para vocês como o cliente lá do escritório recebe a publicação. Deixa eu só finalizar. Vou publicar todos os documentos de novo. Então, eu botei alguns relatórios também aqui nessa rotina, porque eu gostaria também de fazer emissão desses relatórios. Então, uma mensagem aqui de indicativo. Estou emitindo programação de férias, então eu posso emitir todos os relatórios que eu quiser e posso publicar também todos para o meu cliente, tá? Então, ele emite aqui. Eu até vou conferir aqui. Então, tá aqui. Beleza. Então, eu publiquei todos esses relatórios aqui, tá? E o recibo da folha também lá para o meu cliente. Beleza? Basicamente, a gente vai acessar, o cliente vai acessar o portal. Vamos sair aqui, que aqui a gente está na visão do escritório, tá? Vamos entrar na visão do cliente. Então, esse é o portal do cliente, né? O portal que vocês se comunicam. Aqui eu já tenho, eu posso ter já aqui no quadro documentos, todos os documentos não lidos, tá? E aqui eu posso chegar na tela de documentos, no pessoal, e aqui eu sei que o extrato do mês 7 que eu emiti lá já está publicado aqui para o meu empregado, tá? O recibo do mês 7 que eu calculei já está publicado. Eu só não fiz nada, todo o clique foi feito através da rotina automática, tá? Vocês estão visualizando a tela do portal, né? Sim. Correto? Perfeito. Então, basicamente é isso, tá? A gente fez uma demonstração. O resumo também está aqui, o recibo está aqui, o extrato também está aqui, tá? Então, todo o processo a gente fez com pouquíssimos cliques, né? Claro que aqui ainda a gente foi executando para mostrar, mas isso pode ser feito tudo de uma maneira rápida, com poucos cliques ou com agendamento mesmo, né? Propriamente agendando o processo e o sistema vai executar tudo na hora, tá? Silvânia, podemos abrir para as perguntas? Não sei se a Sabrina quer fazer algum comentário aí do ponto de vista de produto, Sabrina, com relação às rotinas automáticas. Estava no mudo, Matheus. Não, explicou muito bem, tá tudo certo, tudo ok. Perfeito. Vamos para as perguntas, tenho então? perguntas assim, pode ser? Não sei se a Sabrina ela queira também olhar ali dentro e fazer algumas, ou posso fazer por aqui também sem problemas. Tá. Perfeito. Se quiser iniciar. Eu vou deixar a tela do sistema aberta aqui, para que se tiver alguma pergunta sobre o sistema, a gente volta e mostra de novo, tá? Tá bom. Primeiramente, tem algumas pessoas perguntando se esse nosso webinar, nosso webinar de hoje vai ficar gravado, se vai ser disponibilizado. Sim, ele está sendo gravado. E depois que eu receber aí a gravação, tiver tudo certinho, eu vou disponibilizar lá dentro do nosso site. Lá no menu eventos tem webinars. Aí ele vai estar lá. Vocês podem, a partir de amanhã, acredito que eu já consiga liberar dentro da página. Vamos para as perguntas aqui. O Luiz, ele pergunta, tem como mandar a lista de rotinas automáticas do departamento que você falou aqui, se a gente consegue mandar para ele também depois? Acho que sim, acho que a gente tem isso mapeado, a gente pode encaminhar para ele sim. Acho que talvez é bom ele deixar o e-mail dele, e daí a gente entra em contato. Isso, eu tenho aqui, daí a gente pega. Beleza. Perfeito. Existe alguma rotina automática para consultar os pagamentos de impostos diretamente pelo ECAC? É uma pergunta do Flávio. Sabrina, temos? Rotinas automáticas. Tá, deixa eu me recordar. Para consultar os pagamentos e impostos diretamente pelo ECAC, a gente só tem a geração das guias. Para consultar pagamentos e impostos.
Não. A única- nós temos integração contábil, né? Todo o processo da integração contábil a gente faz também, mas a consulta no ECAC a gente ainda não faz. É isso aí. Deixa eu ver aqui. A Raquel questiona: consigo ter uma rotina somente para cálculo e outras somente para publicação no ONVIO? Consegue. Sim. Consegue sim. Tá? É basicamente isso que eu mostrei aqui, tá? Eu tenho duas rotinas aqui, ó, no meu arquivo, rotinas automáticas. Eu tenho uma, que é uma rotina só de cálculo da folha, tá? Eu vou até desmarcar aqui os relatórios que eu não quero emitir nenhum relatório e não quero enviar nada também. Então, basicamente assim, ela vindo aqui configurando nessa guia geral, só aqui, ela só configura aqui. Ela vai ter só a rotina de cálculo e da emissão do recibo na tela. Depois ela vem, viu que eu mudei para o código 2 aqui, e aí eu faço só a publicação dos relatórios e só a publicação do recibo. Pode fazer sim, tá? Uhum. Aí o Luiz Paulo também, se ele quiser complementar as perguntas de como você faz aí dentro do seu escritório, também fique à vontade, tá, Luiz Paulo? Tá bom. É importante também, né? A rotina aí a gente gera por usuário, né, Matheus? Isso. Importante é aqui nessa tela do processo da rotina automática, a gente configura ela por usuário. Então aqui claro, eu estou usando o usuário gerente, né? Mas se eu tivesse uma lista aqui de 10 usuários, eu teria que fazer a configuração por usuário. Isso é importante, porque aí cada usuário tem sua rotina, né? Ele pode criar da maneira. O sistema tem essas rotinas padrões, mas aqui ele vai executar, cada um cria a sua, né? Certo. A Camila também pergunta: tem como programar dentro da rotina automática de férias a geração do recibo de pagamento? A geração do recibo de férias, sim. Tu vai fazer o cálculo das férias? É isso que ela quer? Pode repetir a pergunta? Ela quer saber se ela consegue, dentro das rotinas das férias, gerar também o recibo das férias. Consegue. Foi isso a pergunta. Aham, sim. Consegue. Ô, Sabrina, se tiver alguma pergunta aí que você acha importante, tá respondendo, tá? Você pode Tá. fazer Eu acho que também. tá seguindo a ordem, né? Porque tem umas lá embaixo também que são importantes, são do E-Social. Eu estou pegando, assim, né, algumas perguntas que eu acho que tem várias iguais, tá? Mas se você quer Aham. pegar uma lá que você acha importante, já pode responder. Isso. Vamos nessas duas social, Sabrina, então. Isso. Tá. Tem algumas do E-Social ali, tem uma que eu vi se pode fazer uma configuração dos eventos de pagamento, de cálculo e pagamento, junto com o evento de fechamento. Atualmente não, a gente não permite. O evento de fechamento a gente bloqueou para que ele seja feito uma rotina única para ele. Hoje, se a gente for fazer um envio manual pela tela de eventos periódicos, hoje ele também é feito em envio único. Quando a gente marca um evento, a gente desabilita o evento de fechamento. E a mesma coisa, quando marca o fechamento, desabilita os demais. Isso por quê? Porque a gente tem muitas validações que a gente faz quando a gente vai tentar fazer o envio de fechamento. Digamos, a gente marca o fechamento. Quando for fazer um envio, a gente faz várias verificações no sistema, a fim de verificar se existem empregados que ainda estão sem status validados, entre outras verificações que a gente faz no sistema. Então, por isso que a gente não permite atualmente que seja enviado tudo junto. Por esse motivo, a fim de pegar essas validações, conseguir pegar essas validações e dar ao final no relatório de erros das rotinas automáticas. Erros e avisos. Esse ponto que a Sabrina comentou é bem importante. Se tentar ir lá pela tela, a gente também já não permitia antes da rotina automática, né? Isso. Não é por conta da rotina que a gente não permite, é por conta de uma série de validações. O E-Social tem um conceito de ser cronológico, né? De um evento depender do outro, e a gente tem um cuidado maior com o evento de fechamento, que é talvez o evento hoje mais importante, que é o que, de fato, fecha a competência, totaliza os valores, faz a emissão das guias. Então, para a gente é muito importante que ele seja que ele tenha todas as validações necessárias para que a gente não deixe nenhum empregado para trás, seria um problema bem grande. Isso mesmo.
Tá, não sei, Matheus, se tu consegue mostrar aí como fazer, porque tem uma pergunta da Neuza assim, quando fizemos a programação de férias, ela não gera na data os relatórios. Onde deixar configurado? Programação de férias, a gente tem essa, deixa eu pegar aqui o evento da publicação, a gente tem a programação de férias, acho que eu não entendi exatamente. Quando eles fazem a programação de férias, ela não gera nada, não gera nada na data o relatório. Ela não gera esse relatório. Aí ela quer deixar configurado para quando tiver essas férias, pelo que eu entendi, tá? Ela poder ir lá pegar esses relatórios. É que, na verdade, a gente tem uma situação com o relatório de programação de férias, é que ele vai sobrescrevendo o último relatório, porque o título do arquivo é o mesmo. Então, talvez seja isso, assim. Não sei se eu entendi exatamente, mas a gente já usa bastante o relatório de programação de férias. O que difere é que a gente não consegue salvar vários relatórios de programação de férias, porque ele tem um nome igual. Eu não consigo salvar na mesma competência esse relatório 5, 6 vezes. Não, ele vai sempre sobrescrevendo, tá? Então, talvez seja isso. Mas tem a opção aqui, dá para fazer uma rotina só para programação de férias e ele publica exatamente lá para o empregado, tá? Eu vou... Pode seguir aí, Silvana, que eu vou procurando aqui. Tá. Sabrina, quer responder alguma que tem ali já? Enquanto ele procura lá? Deixa eu ver. Tem uma ali da Samara Ali que ela pergunta fala sobre... Não, pode falar, pode seguir. Não, da Samara que ela pergunta sobre a DCTF Web. Não sei se era a mesma que você ia fazer. Era, sobre a DCTF Web também. Isso, pode fazer, então. Fazer e já responder, Tá. né? Porque eu acho que você tem... Tá. Eu ia comentar que a gente liberou agora há pouco a emissão da guia da DCTF Web via rotinas automáticas. É possível automatizar, tá? A geração da guia via rotinas. Atualmente a gente está com um problema na emissão via rotina, que é a quebra do CAPTCHA. A gente está trabalhando para corrigir essa situação. Então, se for tentar fazer essa emissão hoje, por exemplo, vocês talvez não consigam, mas até pouco tempo atrás estava funcionando normalmente. Que o site da Receita Federal, digamos que ele tenta burlar, né? Ele não tenta burlar, não, tenta bloquear esses acessos remotos, né? Que a gente faz, esses acessos como se fosse um robô, né? Que a gente faz para emitir. Então, digamos que ele pegou, ele não está aceitando essa quebra do CAPTCHA, e a gente está fazendo algumas coisas aqui para corrigir essa situação, tá? Mas em seguida a gente já vai estar liberando isso para que conseguir voltar a quebrar o CAPTCHA normalmente e conseguir voltar a emitir ali a guia da DCTF Web via rotinas automáticas, assim como é possível fazê-la manualmente, tá? Então, uma das perguntas que tinha ali era essa, não sei se era essa mesma pergunta que tu ia fazer. Ela que a pergunta dela é assim, na mesma rotina de fechamento da folha, também é possível salvar o DARF do DCTF Web? Não, a gente bloqueou, hoje fechamento, a gente bloqueou para que o fechamento seja único. Devido à exclusividade do fechamento, a gente bloqueou para que seja feita uma rotina de forma exclusiva só para ele, tá? Perfeito. Precisaria ser feito 2 rotinas, digamos. Entendi. Oi, Silvânia. Não sei se tu queres apresentar aí, ou o Luiz Paulo queira também contribuir com esse questionamento, queira contribuir com alguma... Só queria mostrar aqui, eu fiz agora uma configuração rapidinho e já apareceu aqui o relatório de programação de férias aqui no portal, tá? Então, tem que ver exatamente qual a situação dela, se é que o relatório está sobrescrevendo, se for, aí sim, ele de fato sobrescreve, porque o texto ali que a gente salva, ele é igual, a gente até conversou em algum momento para trocar, talvez a gente deva avançar nisso, mas por enquanto ele sobrescreve quando a gente emite vários relatórios dentro do mesmo mês, tá? Então, é isso aí mesmo. No tocante aí que vocês comentaram, DARF DCTF Web, né?
eu entendo também que o sistema não pode fazer isso, né? Ele de forma como já está hoje corretamente, né? Porque a gente tem a validação dos eventos, eu tenho o fechamento, que ele efetivamente ele tem que estar validado. Às vezes você tem lentidão do sistema da Receita, como que você vai gerar todos os eventos, né? Então o DARF a gente tem que gerar numa rotina em separado mesmo, né? Não tem o que fazer. Perfeito, bem colocado, Luiz Paulo. Muitas vezes pode acontecer o seguinte, se eu quisesse fazer essas duas situações juntas, né? Pode acontecer uma invalidação do fechamento, pode acontecer erros, retornos que vocês precisam refazer o fechamento, rever situações, reenviar eventos do 1200, rever algumas coisas que não fecharam, o porquê que não está batendo valores. Então, se a gente fizesse para emitir junto, poderia dar muitas diferenças. A gente poderia estar emitindo uma guia que não fosse a correta, sabe? Então, a gente optou por que o fechamento fosse único, realmente em uma configuração. E aí, o que o pessoal tem que ter muita atenção na dinâmica, né? Porque dependendo do cliente, ele não pode emitir efetivamente o DARF já pela folha, né? Se ele tem retenção de imposto de renda, um prestador de serviço teve lá no fiscal TFD Reinf que vai subir retenções. Então, é uma guia que vai unificar uma série de informações, né? Então, Sim, a gente entende que o processo não daria para fechar num todo de uma vez, né? Perfeito. Sobre o FGTS, alguma automatização para a rotina de envio? A Vai lá, Sabrina, gente... promete. Bom, como todos sabem, né, o FGTS digital tá para vir aí, né? Tá batendo nas portas. A previsão dele é para o ano que vem, né? E nós pretendemos sim automatizar, tá, a geração das guias. A gente inclusive já está trabalhando nisso, tá? Para liberar, assim que eles liberarem o FGTS digital, a gente também quer liberar o quanto antes essa automatização. Então, era isso. Não sei se respondi a pergunta, mas seria isso. Sabrina, o departamento pessoal está ansioso com esse FGTS digital, porque eu sou da época que a gente fazia o fundo de garantia à máquina, né? Que vinha a guia pré-impressa, né? Lá dos anos 2000, programava em DOS o fundo de garantia. Então, você imagina a evolução que a gente está hoje, né? Só aguardando a CFIP acabar, né? Nossa, não vemos a hora. Eu acho que talvez acho que vai ser a maior festa nos departamentos pessoais aí do Brasil quando a CFIP acabar, né? É um sistema arcaico, né? Eu comecei a trabalhar em escritório em 2004 e é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que se for fazer hoje. Então, assim, mudou, não cabe mais a gente fazer aquilo que a gente fazia há quase 20 anos atrás, né? É muito demorado, é um processo que não tem explicação, né? Inclusive, nós estamos trabalhando nos testes de usabilidade já da plataforma, a gente já vem acompanhando a plataforma há algum tempo, né? Tanto a Mariana, quanto a Sabrina, quanto a Regiane, que são as gerentes da área ali, o pessoal tem acompanhado, a gente inclusive está selecionando alguns clientes dos nossos clientes para participar do piloto, né, que a gente quer botar lá, a gente quer ver exatamente como vai funcionar, tem essa questão do código de barra que mudou para o Pix, tem essa questão do vencimento, que não vai ser mais dia 7, vai ser dia 20, né? Então, vai espaçar aí o trabalho de vocês, né? Antes a gente corria muito na folha, né, Luiz? Até o dia 7 para entregar tudo, porque, meu Deus, e agora vai espaçar, então tem que ter um pouco de cuidado com isso também, né? A gente não pode cair nessa armadilha. Então, assim, eu acho que a gente vai conseguir fazer algo bem legal no sistema, né? Para que a gente consiga entregar isso por dentro do sistema, né? Não é mais prático que a gente fique pedindo para o nosso cliente acessar uma outra área para fazer um processo que a gente poderia ajudá-lo, né? Então, a gente já está trabalhando nisso, né? A gente já vem acompanhando há bastante tempo e podem ter certeza que é do nosso interesse também, né, Sabrina? Fazer com certeza. Com que isso seja feito por dentro do sistema, para que vocês fiquem cada vez mais conectados e para que isso seja mais rápido, para que a gente consiga, daqui a pouco, incluir um processo desse numa rotina automática, e o negócio fluir, vocês terem o tempo que a gente entende que é necessário, né? Então, Luiz tem tempo aí de CFIP aí e pode comentar, né, toda a evolução do processo. Na verdade, assim, quando a gente fala de caixa, para o pessoal do departamento pessoal dá um frio na barriga, né? Os sistemas são...
Essa conectividade social V2, essa semana estava fora do ar para enviar a CFIP. É uma coisa inexplicável. A nível Brasil, ninguém conseguia enviar, né? Mas é uma evolução, né? Para quem pegou lá em papel, depois veio para o disquete, muita gente nem viu o disquete hoje em dia, né? Entregava o disquete para pagar a guia, tinha que entregar um disquete no banco, a gente veio evoluindo para conectividade, com certeza a gente está num outro momento, né? E eu acredito que aí o grande trabalho do DP vai ser validar agora nesse período de teste se todas as rúbricas, né, dos sistemas estão corretas para parametrização, né? Porque é onde vai efetivamente definir lá em janeiro, né, se esse processo vai estar correto, né? E suas bases de cálculo, né? Exato. Boa. Tem mais umas perguntas aqui sobre DCTF. Não é DCTF, desculpa. Da Caroline, é isso. É possível uma única rotina colocar para emitir a DARF meio, acho, e DARF dos tributos federais? Não. Ali a gente precisa... Consegue selecionar de baixo ali, Matheus, para a gente? Consigo. Ele até deixa eu selecionar. Mas se eu não me engano, a gente precisa fazer a configuração. Não está deixando selecionar por certificado. A gente vai conferir aqui, mas... A gente vai conferir. Acredito que permite sim, então. Por se tratar do mesmo tipo de certificado ali, certificado tipo empresa, talvez seja por isso. Talvez por isso que permita sim. Pode ser. Mas só por se tratar do mesmo certificado, sabe? Do mesmo tipo. Se fosse contador, aí seria um pouco diferente. Aí a gente tem que fazer rotineiras separadas, tá? Aqui, ó. O DAI doméstico, por código de acesso dele, bloqueia os demais também. Tanto o DAI do MEI. Vou dar uma olhadinha, mas, de fato, ele permite. Certo. Vamos lá, tem mais uma. Não sei se é a mesma coisa, porque para mim os nomes aqui são meio parecidos e eu fico perdida aqui, né? Eu vou fazendo, vou jogando aí para vocês vão respondendo aí, se viram no 30. Conseguimos gerar a DARF da DCT-UFF pelo sistema? Sim. Daí é exatamente essa aqui. Pode usar tanto a rotina automática, né, quanto a emissão da guia através desse menu aqui, tá? Que é o menu relatórios, guias, DARF DCTF Web. Posso fazer esse processo tanto manual quanto através de rotina automática, e aí esse item que a Sabrina falou que a gente está trabalhando, porque a gente está com algumas situações de quebra de CAPTCHA, em alguns momentos não quebra, em outros quebra, então a gente está trabalhando nisso, tá? Mas sim, consegue fazer tanto via rotina quanto num processo manual, tá? Clico aqui, o sistema vai lá e faz a busca da guia. Importante até mencionar ali, ó, que o Matheus selecionou a opção certificado digital empresa, né? E embaixo tem a opção certificado digital contador. Então, tem que saber bem certinho qual é a opção que vocês vão selecionar quando for fazer a configuração para a rotina automática. Se as empresas que vocês querem selecionar para fazer a rotina, elas usam certificado digital de contador, vocês têm que optar ali pela opção de certificado digital de contador na configuração da rotina, para que ela seja executada corretamente, senão ela não vai ser executada para aquela respectiva empresa. E a mesma coisa para o de cima, entenderam? Seria nesse sentido. Basicamente, todas com certificado digital da empresa, elas podem estar na mesma rotina. Todas com certificado do contador têm que estar em outra. Elas não podem, elas não podem estar juntas. Né? Isso mesmo. Perfeito. Falando aqui de aviso de férias aqui, novamente, ao fazermos aviso de férias com 30 dias de antecedência do gozo de férias, existe na rotina automática para gerar o cálculo e o recibo de férias? O recibo de férias é uma outra pergunta também. Se as férias estiverem programadas, lá no menu processos, programação de férias, aí é possível, tá? Isso. Se elas não estiverem programadas, não é possível, tá? Aí eu posso, inclusive, fazer aqui, ó, através dessa opção, cálculo das férias programadas. O sistema vai lá, vê tudo que está programado, roda o processo e vai embora, tá? Mas se elas não estiverem previamente programadas, não tem como, tá? Isso mesmo.
Certo. Sabrina, tem alguma que tu queiras responder aí? Que eu vou buscando aqui também, que DCTUF Web, recibo de férias, a gente já falou. Eu não sei, Matheus, mas eu vou te perguntar aqui também. Tem rotina para postar documentos no Gesta? Luiz, que usa o processos aí, pode nos ajudar? Isso, a gente tem a rotina aí, na verdade, que você... Aí tem algumas configurações, né? Que tem que verificar certinho, porque tem umas questões do OnView, né? Por onde você vai publicar, por onde você vai mandar e-mail. Então, ele é um pouquinho... Tem que entender um pouquinho melhor a rotina de como está hoje de você, se ele publica se ele manda pelo Gesta, porque assim, até para o pessoal entender, né? Eu sou do Gesta antes da Domínio, tá? Então eu trabalho com o Gesta desde lá 2017, né? Então ele era um pouquinho diferente. Então antigamente eu não usava o portal, então ele tem algumas peculiaridades, né? Aí a gente não sabe em que momento o cliente pode estar aí de vocês, né? Aqui nessa tela, a gente está falando exclusivamente de baixa de atividade, tá? Aqui a gente não faz nenhum tipo de envio, daí é nessa configuração que o Luiz falou, tá? Então, via rotina automática, não tem como configurar, tá? Via rotina automática, eu só tenho como baixar as tarefas, concluir as atividades, tá? Falando em DCTF Web ainda, tem uma pergunta aqui da Andrelli. A DCTF dos Prolabores é feito individual? Pode ser feito individual. Pode emitir a guia individualmente. Ela tem a opção de fazer individual e não individual, é isso? Não, eu não entendi exatamente o individual dela, mas... Se ela quis dizer por empresa, ela teria que fazer uma configuração por empresa, no caso, né? Seria selecionar uma empresa só, não? É isso que ela quis dizer? Ela pode fazer uma rotina. Eu acho que é parecido com esse exemplo que o Luiz falou. Ô, Luiz, como é que tu faz hoje para as tuas empresas Prolabore a emissão da guia? Isso, o que a gente faz, tá? Vamos lá, a gente então, primeiramente aqui, no nosso processo interno, a gente espera toda a validação do nosso departamento fiscal, tá? Para verificar se a REINF está entregue e tudo mais, para a gente poder encerrar esse processo. Então, o que a gente faz internamente? O pessoal do fiscal entregou a REINF, a gente tem um processo criado lá dentro do Gesta, né, para isso. Entregou a REINF, a gente faz o encerramento da DCTF Web. E aí eu faço o encerramento via folha, já encerrando a DCTF Web, tá? E aí eu tenho como gerar em lote, ele vai gerar uma guia para cada empresa, perfeito? A Sabrina falou, está com questão lá do CAPTCHA do que não está rodando, né? A gente não conseguiu rodar efetivamente. E aí também, no próprio site do ECAC, eu tenho como gerar em lote de várias empresas também. Porque, por exemplo, eu só utilizo o certificado digital do escritório, somente o nosso. Exatamente, a gente trabalha 100% via procuração do cliente, né? Eu não trabalho com certificado do cliente. Então, a gente também tem a possibilidade de entrar direto no ECAC e gerar em lote também. Emitir em lote, isso. Por causa cada hora eles trocam um robô aí, né? Então, a Sabrina, que é do produto, deve saber bem, né? Nós liberamos a opção via rotina e nós já fizemos, acho que a gente já fez 3 alterações na rotina, quebrando o CAPT, agora a gente vai para a 4ª alteração, que a gente vai estar liberando entre hoje e amanhã. Então, assim, inclusive a gente, até para adiantar, a gente inclusive está estudando uma forma, a gente sabe que a Receita Federal tem um produto hoje chamado o Integra Contador, né? Nós participamos com eles da fase inicial, só que depois ficou meio estranho, mas ok. Mas a gente está estudando com eles também, porque talvez um processo de API, ele é muito melhor, ele é muito mais saudável, ele é muito menos custoso do ponto de vista de produto, né? Então, a gente já está estudando isso, aí a gente talvez tenha uma evolução no produto para que a gente abandone os nossos robôs trabalhadores aí e vá para a API deles, para a API do Integra, e aí não ter mais trabalho com isso. Tá? A gente está praticamente decidido nisso, né? Pelo que eu conversei com a Mari, com a Sabrina e com a Regiane na semana passada, então a gente deve avançar nisso também, tá? O problema de hoje é isso, assim, a Receita tem uma série de processos que coíbem, né? Eles justificam muito esses problemas, essas oscilações com acessos automatizados, robôs atuando e tudo mais, e aí eles começam a coibir isso,
quando na verdade eles deveriam trabalhar para... parece que é uma inversão de lógica, né? Eles deveriam trabalhar para facilitar para o contribuinte recolher, e parece que não, a lógica é invertida deles. Não, quanto mais a gente puder atrapalhar, mais a gente vai atrapalhar, tá? O Receita Federal trabalha assim, gente, não... e eu ouvia muito isso, e quando eu vim trabalhar aqui na Thomson, para mim ficou muito claro isso. Ficou muito claro, não, eles agem para nos atrapalhar, é incrível, né? E aí, consequentemente, atrapalha o contador, atrapalha o contribuinte, que é o mais interessado em fazer a emissão da guia, em fazer o recolhimento. Então, sim, a gente vai avançar nisso, a gente deve melhorar esse processo, mas a gente pede um pouquinho de compreensão de vocês e também é do nosso interesse resolver isso por completo, né? A Serpa não cobrando, né, do contador para usar a API, né? Bom, enfim, vou nem falar. Então tá, pessoal, a gente tem muitas perguntas aqui, o pessoal quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim, vamos dizer, fazer apuração previdenciária de várias empresas, uma rotina única. A gente tem várias perguntas assim, gerar DCTF web, Prolabore, de todos ao mesmo tempo, enfim. Então, a gente tem muitas perguntas nesse estilo, mas a gente já está 2 minutinhos aí do nosso webinar, né? As perguntas aqui, o pessoal que pediu ali a relação, a gente vai verificar se consegue enviar. Tá? E eu vou pegar a apresentação aqui de novo, Matheus, para poder passar aí o nosso QR Code novamente para o pessoal, tá? Para quem não teve tempo de escanear, né, de ler ali o nosso formulário e ter esse desconto especial aí para você que esteve presente no nosso encontro. A gente sabe que falar de rotinas automáticas, né, o Matheus e Luiz e Sabrina sabe que a gente sabe que é importante, que como eu comentei no início, tem muitas pessoas que procuram isso, a gente pode fazer todos os dias um webinar desse, um treinamento, né, que a Central de Soluções também faz, o pessoal lá do Centro de Treinamento fazem também, e sempre tem bastante pessoas procurando entender um pouco mais para fazer essas rotinas no escritório e melhorar aí o dia a dia, né, agilizar os processos. Mas a gente tem 1 horinha para passar aí para vocês. Dúvidas, né? Tem o pessoal do suporte também, que vocês podem entrar em contato com eles. Eles vão auxiliar também, fazer toda essa rotina, ajudar como fazer, não sei se é parametrização que a gente diz, né? Mas o pessoal do suporte está aí também para auxiliar. Pode entrar em contato com eles, né? Cada um tem a sua unidade de negócio próxima aí que atende. Então, entre em contato com eles, que eles vão apoiar também nessa rotina aí. Vou passar agora para vocês também fazer essas considerações finais do nosso encontro de hoje. Não sei se pode ser com o Luiz, com o Matheus, Sabrina, fique à vontade. Primeiras damas, Sabrina. Gostaria de agradecer a participação no encontro de hoje. Foi excelente estar com vocês. Foi muito bom poder falar de rotinas automáticas, poder ensinar um pouquinho os contadores a automatizar essas rotinas e facilitar um pouco mais o dia a dia deles, né? E é isso. Matheus, a palavra é sua. Agradecer também, né? A gente sabe que tirar 1 hora de alguém que trabalha no escritório, no departamento pessoal, é um trabalho gigantesco, né? Então, queria agradecer a todo mundo que participou, agradecer o Luiz, né, nosso cliente parceiro, que veio enriquecer, né? É muito bom a gente ouvir cases que fazem com que a nossa solução tenha ajudado no trabalho dele, né? Então, também gostaria de agradecer. Em breve, talvez a gente deva fazer uma segunda edição, né? A partir do mês que vem, a gente vai ter mais uma rotina dentro das rotinas automáticas, não vou falar ainda qual é, mas a gente deve Matheus, ter não mais conta o segredo, Matheus. Não, vou deixar na expectativa para o próximo evento. Então, a gente vai ter mais uma rotina que a gente vai conseguir colocar, uma rotina muito pedida também por vocês. Então, a gente tem uma expectativa também de melhorar isso, tá? E contem conosco, né? Contem com as soluções de domínio.
Vocês têm o contato da Silvânia aí, do nosso time de marketing, qualquer coisa que precisar sobre o evento, dúvidas, nos encaminha, né? A gente responde e-mails também com relação a essas dúvidas, então fiquem à vontade, gostaria de agradecer de novo a participação de vocês, a participação da Sabrina e do Luiz, que é o nosso cliente parceiro, tá bom? Eu agradecer aí ao convite da Thompson, né? Para a gente é sempre muito prazeroso aí falar com nossos parceiros, nossos contadores, né? Porque hoje somos parceiros, né? Não somos concorrentes. Todo mundo aí tá aqui. É importante agregar, né? Distribuir um pouco do que a gente está fazendo no nosso dia a dia aqui, que pode facilitar para o nosso parceiro aí da contabilidade também. E fico à disposição de vocês aí quando precisarem. Perfeito. Eu agradeço também, né, Sabrina, Matheus, pelo tempo, o Luiz por estar aqui com a gente nesse encontro, trazendo aí, né, para o pessoal, como diz ele, né, somos todos parceiros, então um tem que ajuda o outro, né, o que é bom para mim também é bom para os demais. Então, fica a dica, mês que vem nós temos outro encontro, né, falando sobre a automatização do setor pessoal, com novidades, quem sabe a gente traz aí para vocês. Muito obrigada, pessoal, e um bom final de tarde aí para todos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.